pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a relevância da contabilidade gerencial. Os primeiros sinais do surgimento da contabilidade gerencial, do desenvolvimento da história, a perca da relevância da contabilidade gerencial e o ressurgimento da relevância da contabilidade gerencial. Vamos lá então? A contabilidade gerencial, no caso a contabilidade de custos, ela ainda não existia quando simplesmente não existiam as indústrias, porque naquela época só existia apenas o comércio. A produção era artesanal, os comerciantes compravam desses artesãos e simplesmente revendiam. E simplesmente eram feitas avaliações de estoques naquela época, não existia produção. Os produtos eram avaliados através dos custos que se utilizava para gastar, e no final se avaliava o estoque dos produtos industrializados. Então, por enquanto, nessa época era uma contabilidade de custo normal. E o surgimento da contabilidade gerencial, aí já não era mais de custos, já começou a se surgir primeiros sinais de contabilidade gerencial, os primeiros indicadores, foi no século XIX, foi nas tecelagens. Eles eram simples, mas só que eles atendiam naquela época as necessidades das empresas. Os gastos, no caso os gastos medidos naquela época, era apenas a mão de obra, matéria-prima e as despesas gerais. No caso dessas tecelagens, mediam fios a tecidos acabados. E conforme foi passando o tempo, as informações, conforme foi se desenvolvendo as indústrias, também foi se desenvolvendo a contabilidade. Uma coisa que sempre aconteceu com a contabilidade, ela acompanha o desenvolvimento das indústrias. As ferrovias, por exemplo, ela passou a exigir os custos tanto por passageiro quanto por carga, o desempenho dos gerentes. Então isso aí já é uma contabilidade gerencial, porque a contabilidade de custo ela quer simplesmente avaliar estoque, avaliar o produto. A contabilidade gerencial não, ela quer um conhecimento já mais detalhado. Ela não quer simplesmente avaliar para fins de resultado. E a contabilidade, com o avanço da tecnologia, a contabilidade gerencial ela foi avançando também. E foi aí que surgiu o custo padrão. A mão de obra e a matéria-prima, surgiu uma necessidade de se avaliar a eficiência. E como que se fez isso? Estabelecendo-se metas, porque o custo padrão ele estabelece uma meta, e através dessa meta estabelecida tem que se avaliar depois se essa meta foi atingida. Então, através do custo padrão foi dado mais esse passo para o desenvolvimento da contabilidade gerencial. No início do século XX, foi os últimos passos do desenvolvimento da contabilidade gerencial. As empresas queriam se diversificar, ou seja, trabalhar com mais atividades diferentes, não ficarem presas a apenas determinado ramo de atividade. Um exemplo disso foi a DuPont e a General Motors. Elas queriam trabalhar com várias empresas com ramos de atividade diferentes, elas queriam se descentralizar, elas queriam desenvolver indicadores. Em
1925 foi quando surgiu a relevância perdida, ou seja, a contabilidade gerencial ela deixou de ser relevante, ela estagnou. Ela deixou de acompanhar os produtos, porque uma coisa que a contabilidade sempre fez foi o desenvolvimento dos produtos. Conforme os produtos se desenvolviam, conforme a indústria se desenvolvia, a economia desenvolvia, a contabilidade gerencial também desenvolvia. E essa estagnação, ela, assim, em parte, ela é atribuída à contabilidade financeira. Por quê? Surgiu a contabilidade financeira, que até aquele momento, a contabilidade gerencial, ela existia várias contabilidades gerenciais, conforme a empresa, conforme a sua necessidade. Mas a contabilidade gerencial ela era muito diferente para cada empresa. Já a contabilidade financeira, ela surgiu para ser uniforme, ser uma contabilidade só. E ela foi, essa data foi definida mesmo em 1929, quando veio a crise da depressão. Tem essa figura aí que é muito conhecida, principalmente tornou-se muito conhecida esse ano, porque falou-se até em uma nova crise da depressão. Foi quando muita gente que se viu como pessoas que estavam com um alto padrão de vida, de repente muitas pessoas estavam nos Estados Unidos tomando sopa. Por quê? Muitos americanos tinham o hábito de investir em mercados de ações e de repente perderam tudo. Exatamente nessa data aí, quando 24 de outubro de 1929, muitas ações foram colocadas à venda, exatamente nessa data, e muita gente perdeu praticamente tudo que tinha. Então, o que aconteceu? Veio uma crise e o governo teve que intervir, criou novas regras. Que regras foram essas? A contabilidade financeira tornou-se obrigatória. Porque muitas empresas estavam em crise, empresas quebrando, muitas empresas quebraram, bancos quebraram, e o governo criou regras para poder socorrer todas essas empresas. E que regra foi essa? A uniformização da contabilidade. Então, a contabilidade gerencial, que era elaborada pelas empresas, ela não era obrigatória, e a contabilidade financeira passou a ser obrigatória. Para atender o quê? Bancos, investidores, auditores, para demonstrar a situação financeira. Os bancos queriam o quê? Exigência para conceder crédito. Os investidores aumentou a demanda para atender os demonstrativos financeiros. Os usuários preferiam práticas contábeis mais conservadoras. E a relevância para a tomada de decisões deixou de ser importante. Então, essa relevância que se tinha antes para a tomada de decisão deixou de ser importante. O que passou a importar é saber como é que estava a situação financeira da empresa. Os gerentes e contadores, no caso, eles deveriam ter mantido a contabilidade gerencial, passar a atender os usuários externos, mas deveriam ter mantido também a contabilidade gerencial para atender os usuários internos. Mas eles deixaram, simplesmente desapareceu também a literatura que falava sobre a contabilidade gerencial. Então, praticamente foi exterminada a contabilidade gerencial. E surgiu a contabilidade de custo. E desapareceu a contabilidade gerencial. E a contabilidade de custo, qual era o objetivo dela? Simplesmente avaliar estoques. Era um objetivo muito superficial. E os administradores deixaram de ter informações importantes para a tomada de decisão. E a crise que havia, no caso, no mundo, protegeu os americanos.
no caso até os anos 80. Por quê? Por causa da demanda mundial. Essa demanda mundial, ela manteve aquecida a busca por produtos americanos. A inflação elevada mantinha o preço dos americanos baixo, o dólar enfraquecido mantinha a exportação alta dos americanos e o sistema de contabilidade de custos mantinha um custo obsoleto. Mas só que isso era irrelevante, porque tendo um custo obsoleto, um valor de custo ultrapassado, jogava-se em cima a margem de lucro que queria e gerava um preço que eles conseguiam colocar no mercado de qualquer forma. Até que veio a nova competição global. Queda da inflação, o dólar enfraqueceu e a concorrência através de novas tecnologias, como exemplo os japoneses. Então a queda da inflação, isso aí comprometeu o preço dos americanos, porque através desses custos imprecisos não tinha como competir. E o dólar enfraquecido, ele barateou os produtos estrangeiros. E não tinha mais como os americanos exportarem com esse dólar enfraquecido. E os produtos americanos, os produtos japoneses, por exemplo, principalmente a indústria automobilística, passou a tomar conta do mercado americano. Então, isso aí atrapalhou muito a economia americana. E no Brasil, isso aí aconteceu foi nos anos 90, através do Plano Real, através da mesma coisa. Queda da inflação, aumento da competitividade, porque conforme ocorre queda da inflação, cai também as margens de lucro. Então, quem é que se mantém no mercado? Quem se mantém competitivo? Para se manter competitivo, tem que ser eficiente. E para se manter eficiente, você precisa de informação mais precisa, para a empresa ser mais eficiente. Então, precisa de mais informação. Foi aí que surgiu a disciplina Contabilidade Gerencial, que no Brasil surgiu na década de 90, ou seja, quando surgiu a crise. Então, quando a gente pergunta para algum contador que se formou antes da década de 90, por exemplo, se formou na década de 80, você vai perguntar se estudou contabilidade gerencial? A maioria vai falar que não. Pode conhecer a contabilidade gerencial, mas a maioria vai falar que não estudou a contabilidade gerencial. Então, pessoal, como vocês veem, a contabilidade gerencial, se fala em contabilidade gerencial quando se vê necessidade de informação. Quando que ela é relevante? Quando é relevante a informação. Ela acompanhou o desenvolvimento da história da economia, história das empresas, e a gente sempre veio falar em contabilidade gerencial quando se vê o que? Necessidade de informação, necessidade de competitividade. Quando que ela perdeu a sua relevância? Quando tornou-se mais importante o quê? Conseguir crédito perante fornecedores, perante investidores, perante bancos. Naquela época de crise, ter informação para tomar a decisão deixou de ser relevante. O que era primordial? Conseguir crédito. Para conseguir crédito, tinha que o quê? Ter contabilidade financeira, demonstrações financeiras. A contabilidade gerencial deixou de ser relevante. E não tinha competitividade naquela época. Os Estados Unidos, naquela época, ele conseguia ser único. Então, a contabilidade gerencial deixou de ser relevante. Quando voltou a competitividade, ressurgiu a contabilidade gerencial. Então, quem precisa ser competitivo, quem quer estar à frente do concorrente, precisa da contabilidade gerencial. Então, tem essa ligação, contabilidade gerencial, competitividade. Quem quer ser melhor, quem quer estar bem no mercado, precisa da contabilidade gerencial. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima. Um abraço.